A graça e a paz, estamos aqui mais uma vez para trazermos aqui a terceira lição da nossa escola bíblica dominical desse último trimestre de 2020, né? Hoje nós estamos na terceira lição e nós vamos aqui trazer o resumo da lição 3, que o título é Jó e a realidade de Satanás. Nós vamos estudar hoje, né? Jó e a realidade de Satanás, e vai ser uma lição muito importante. E não se esqueça aí de dar o seu like, de compartilhar, deixar o seu comentário, e também, se você não se inscreveu ainda, se inscreva aí no nosso canal. Você se inscrevendo, né, você ajuda a alavancar o nosso canal, nos ajuda aí a continuar divulgando a palavra de Deus, tá bom? Então, conforme eu já disse, o título da nossa terceira lição do nosso trimestre é Jó e a realidade de Satanás, tá? Vamos estudar essa lição hoje. A nossa verdade prática, ela diz: segundo as Escrituras, Satanás é um ser real, portador de personalidade, e só venceremos com as armas espirituais. Isso aqui é a nossa síntese da lição, a verdade prática. Nosso texto áureo, ele diz lá em Jó 1,6: é vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles. Então, esse é o nosso texto áureo. A nossa leitura bíblica em classe, ela fica em Jó, capítulo 1, versículo de 6 a 12, capítulo 2, versículo 4 e 5. O nosso objetivo geral é destacar que Satanás não é um ser autoexistente, mas criado, e que a sua ação não se sobrepõe à soberania de Deus, né? Então, é isso aí que nós vamos estudar. Fica atento aí ao final, que o nosso resumo, né, é pequeno, mas nós vamos aprender muita coisa nesse pequeno resumo. Bem, a primeira constatação que nós chegamos aqui nessa lição é que o livro de Jó, né, no livro de Jó, é que o diabo, ele existe, né? Os teólogos, os pregadores liberais, ele diz que a existência de seres espirituais é na cabeça de pessoas neopentecostal. É um pensamento medieval, que espírito maligno e demônio só existiu no tempo de Jesus. Lá para cá não tem mais, certo? Mas nós sabemos que não é nada disso, e nós vamos aprender conforme a Bíblia ensina, e conforme temos visto aí o diabo fazer todos os dias: roubar, matar e destruir, né? Por causa do pecado, da incredulidade do homem, Satanás tem se sentido confortável aí no meio dessa incredulidade toda, à vontade, né? Então, a primeira constatação que chegamos no livro de Jó é essa: que o diabo existe, é um ser real e não é uma invenção folclórica nem fictícia, certo? Então, nós devemos tomar muito cuidado com esses dois extremos que nós vamos ver aqui. Primeiro, negar a sua existência é um erro muito grande, né? E segundo, valorizar demais a sua pessoa, a sua ação maligna. Então, existe, infelizmente, né, esse extremo. Uns negam a existência dele, vivem como se ele não existisse, e ele existindo, destruindo a vida dele. E outros dão muita ênfase ao diabo. Tudo é diabo, né? Então, são dois extremos que nós devemos tomar cuidado. Não vamos valorizar o diabo mais além do limite, não. Não devemos valorizar em nada, mas, né, ficar dando ênfase demais ao maligno está dando carta branca para ele. Então devemos tomar cuidado e ter equilíbrio nessa compreensão. Ele existe, mas ele é limitado por Deus, tá bom? Ele existe e tem a sua ação maligna no mundo, certo? Ele não é maior do que Deus. Tem pessoas que parecem que o diabo é igual a Deus, mesmo poder, né? E que o Deus só vence ele no último minuto, mas não, isso aí não é nada a ver. Deus é criador, o diabo é criatura, certo? E Deus não fez diabo, Deus fez um anjo bom, ele que se transformou no inimigo.
Igual hoje, uma criança nasce, é um bebezinho bonito, cresce, quando chega a idade, ele se transforma num mau elemento. Não foi Deus que fez, foi ele que escolheu aquela vida. Mesma coisa é o diabo que escolheu ser diabo. É isso. Não era a vontade de Deus essa, certo? Então, é isso aí que a gente tem que prestar atenção. O diabo é diabo porque ele quis ser diabo, certo? Então, ele não é maior do que Deus, nem igual, certo? E não é autômato também, ele está limitado, ele não faz o que ele quer não, ele vai até onde Deus permite e até onde o homem dá brecha. Então, ele está limitado por Deus e submetido a ele também. Então, não podemos ignorar ele também, né? Você viu o estrago que ele fez na vida de Jó, com Deus limitando, imagina, né? Então nós vamos ver isso, não vamos supervalorizá-lo, é isso que a gente quer deixar bem claro nessa lição. Não vamos, né, negar sua existência, mas também não vamos também supervalorizá-lo, que isso aí também não dá certo. Bem, número 1 aqui, o livro de Jó e a natureza de Satanás. Bem, ele é um ser espiritual, tem locomoção rápida, né? Ele é um anjo, então ele é espírito, então no mundo material ele se locomove aí à velocidade da luz, né? Então ele é um ser espiritual, tem locomoção rápida. Então o livro de Jó, não é que o livro de Jó procura provar Deus, provar que o diabo existe. Não se trata disso, a existência dele existe mesmo e pronto, né? Jesus mesmo falou dele várias vezes, né? Então o livro de Jó não procura provar a origem do diabo, mas revela como um ser real. Algumas características da natureza de Satanás: ele é um ser espiritual e está na categoria de anjo, certo? Então ele pertence à dimensão espiritual, certo? E número 2 aqui, é um ser criado, certo? Ele se tornou diabo. Ele se tornou diabo. Não foi Deus que fez o diabo, não. Deus fez um anjo bom, certo? Então, Satanás é um ser criado, não é autoexistente, depende de Deus para viver, certo? Que é criatura, como os demais anjos. Não tem jeito. Ao ser criado, ele tem o que? Origem, tem começo, certo? Deus fez anjo e não diabo. Ele é criatura e não criador. É limitado por Deus em suas ações. Então esse aí é o primeiro pensamento que nós temos que ter. Nós temos um inimigo eterno, certo? O diabo é o nosso eterno inimigo, não tem jeito. Claro que é inimigo, mas nós devemos ter sempre em mente, não vamos subestimar ele. Vamos fazer como o apóstolo Paulo falou. Nós não ignoramos seus ardis, não ignoramos ele. Sabemos que ele existe, que ele é mau, é perverso, certo? E a Bíblia fala que o diabo, vosso adversário, então a Bíblia deixa claro que ele é um nosso adversário, o nosso adversário, não tem como ter paz com ele, não tem como ter bandeira branca com o inimigo, entendeu? Ele vai ser nosso eterno inimigo, então não tem como você ter paz com ele. Você pode até pensar que ele não mexe comigo, nem eu mexo com ele. Isso aí é impressão, eu posso não mexer com ele, mas ele tem a mim como inimigo, você como inimigo. Ele odeia a criação de Deus. Na verdade, ele odeia a Deus, ele odeia a Jesus. Mas como ele não pode fazer nada com Jesus, ele vai seguir as criaturas. Então ele odeia a humanidade, e mais especificamente o crente. Então, temos que ter esse pensamento. O diabo é nosso inimigo eterno. Uma pessoa humana, ela pode ser teu inimigo hoje e amanhã ser teu amigo. Ele se converte, pode se tornar um cristão, ou ele pode se arrepender, chegar a uma conclusão que ele está errado, e ele era um inimigo e depois pode se tornar um amigo. Mas o diabo não tem como, ele vai ser teu inimigo para sempre. Não tem condição de paz nem de amizade ali, a não ser quem quer ser destruído e ser enganado, porque a Bíblia diz que o diabo é mentiroso e é pai da mentira. Toda a origem de mentira, de engano, vem dele.
É Ele que semeia isso no coração dos homens, tá bom? Então, isso aí a gente tem que ter em mente sempre. Terceiro aqui, é um ser dotado de personalidade. Então, além de espiritual, ele é dotado de personalidade, né? No livro de Jó, ele apresenta os atributos da personalidade. Ele é uma pessoa. Por quê? Ele fala, certo? Você vê que ele, quando foi a presença lá de Deus, ele questionou Deus, né? Achando que Jó era um abençoado e porque Jó, né? Deus comprou ali a adoração de Jó, dando tudo de bom para Jó. Então ele tem os argumentos dele, ele conversa, ele fala. Vê quando ele se aproximou de Jesus lá no deserto, né? A Bíblia diz que ele, ao se aproximar de Jesus, ele disse para Jesus transformar as pedras em pão. Está com fome? Transforma a pedra em pão e come, né? Quer dizer, ele se expressa verbalmente, né? Ele tem conhecimento das coisas, ele sabe o que se passa na terra, entendeu? Ele não vive alheio, ele está ligadinho no que está acontecendo no planeta, certo? Então ele não está alheio a nada não. Então, como se comportam os homens? Ele está sabendo direitinho. Você vê que quando ele chegou diante de Deus, ele sabia da vida de Jó todinha, né? Ele falou, eu não posso fazer nada com Jó, tu protege ele. Então, ele até inventou, né, que Jó adorava a Deus por interesse, porque Deus protegia ele, então ele adorava a Deus. Mas se Deus não protegesse ele, Jó ia blasfemar, né? Ele não conseguiu o intento dele, claro, mas isso aí nota o quê? Que o diabo é uma personalidade, porque ele tem conhecimento, ele sabe argumentar, ele sabe lançar os falsos testemunhos dele, ele sabe caluniar, e só quem pode fazer isso é quem é pessoa, né? E ele é uma pessoa, é isso que a gente tem que entender. Tem muita gente que acha que ele é um mito, ele é aquela figura que tem um rabo, tem um chifre, é de vermelho e tal, mas na realidade não existe, é mito. Não vai nessa não, o diabo existe, e ele é um ladrão que veio roubar, matar e destruir. É isso aí, então todo cuidado é pouco. Não seja enganado nesses últimos tempos, como tem teólogos liberais aí ensinando, né, que o diabo é um mito, que é um pensamento medieval e blá por aí, mas não vai nessa não. Ele está aí bem vivinho. Um dia sim, ele vai sair de circulação. Há um dia certinho que Deus vai tirar ele de circulação, mas ainda não chegou o tempo, certo? Então, ele é dotado de personalidade, ele sabe como se comportam os homens, ele conhecia bem a vida de Jó, ele conhece bem a nossa vida. Você lembra daquele demônio, né, que os filhos de Seva, querendo imitar Paulo, embora Paulo não fizesse isso, saiu de casa em casa, certo? Os expulsadores de demônio ambulantes. Ele saiu de casa em casa lá, batia a palma, tem demônio aí e tal, né? Eles faziam isso. Então eles bateram lá na casa de uma pessoa, tinha um demoniado lá, eles foram expulsar, mas no nome de quem? Eu te expulso no nome do Jesus do Paulo. Aí o demônio olhou para a cara dele e falou, vem cá, eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo. Agora vocês, quem são? E ó, pegou os 4 de pancada, ficaram nus e tiveram que fugir correndo, passaram uma vergonha tremenda. Por quê? Mas o que eu quero chegar à conclusão é o quê? O que o demônio falou para ele? Ó, eu conheço a Jesus, eu sei quem é Jesus. E sei também quem é Paulo. Então, o diabo com seus demônios, ele conhece a gente, ele sabe quem somos nós. Ele tem conhecimento de cada um de nós, conhece as nossas fraquezas, o nosso lado forte, fraco. Então não adianta, ele é uma pessoa, ele é uma personalidade. Então é um cuidado que a gente tem que ter, não achar que ele é um Zé Mané, não. Porque ele está aí para roubar, matar e destruir. E muita gente está sendo destruída por ele, porque não tem a proteção de Deus, e não tem a proteção de Deus porque também não quer, né? Esse é o problema. Número 2 aqui. Ele usa toda a maldade, tudo que ele puder usar para atacar e destruir os homens, ele vai fazer. Entendeu? Lá em 2 Coríntios 2,11, o apóstolo Paulo escreve, não ignoramos seus ardis, sabemos que ele existe.
E também Efésios 6,11 diz, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Ele dá arma cilada, e ciladas astutas. Então, estando revestido de toda a armadura de Deus, nós estamos protegidos, ok? Então, vamos procurar pedir ao Espírito Santo, Espírito Santo, me ajuda a me revestir da armadura de Deus. O Espírito Santo vai te ajudar. Porque Jesus falou que Ele é o nosso Consolador, Ele é o nosso Paráclito, Ele é o nosso advogado, ou seja, Ele veio para estar ao nosso lado, nos ajudando a vencer a Satanás, tá bom? Então, o livro de Jó, número 2, o livro de Jó e as obras de Satanás, dor e sofrimento. Então, através das ações malignas de Satanás, dá para conhecer a sua natureza, né? Diabólica. E a natureza do diabo é provocar dor e sofrimento. O que dá prazer ao diabo é provocar nas pessoas sofrimento. Ele conseguiu provocar dor e sofrimento, ele está alcançando os objetivos dele. Entendeu? Então, é isso que ele quer fazer nas pessoas. Então, o diabo impôs um sofrimento em Jó, né? Sem precedente. Jó sofreu como ninguém. Eu não conheço ninguém que sofreu igual Jó. Sinceramente, perder 10 filhos de uma vez, perder toda a riqueza dele, era o mais rico do Oriente. Tinha gente muitíssimo trabalhando para ele, ele tinha tudo, perdeu tudo. Mas o pior foi perder os 10 filhos, né? Então, eu não conheço ninguém que sofreu igual Jó. Entendeu? Repentinamente, aí não é fácil não. Então, primeiramente, Jó viu o diabo destruir todo o seu patrimônio de forma repentina. Ele perdeu tudo, né? E numa rapidez de relâmpago. Não foi uma coisa gradativa, com o tempo, em que a pessoa ia se adaptando. Não, foi assim, ó. Vapt-vupt. Então, depois ele viu a tragédia. Primeiro ele viu, né, o diabo destruir todo o seu patrimônio. Depois ele viu a tragédia se abater sobre a sua família, os 10 filhos, né? Então, todos os seus filhos mortos. Que impacto, né? A dor não parou por aí, e o diabo colocou nele uma doença que trouxe grande sofrimento e isolamento. O diabo colocou uma doença nele, da cabeça à planta dos pés. Tanto é que ele ficou irreconhecível, fedorento. As pessoas não podiam nem se aproximar dele. Primeiro que não conhecia, ele ficou uma doença que desfigurou ele. Então, primeiro ele perde toda a sua riqueza material. Depois perde toda a sua família, com exceção da esposa, e depois ainda mandou ele amaldiçoar a Deus e morrer, né? E depois aquela doença que ele cansa da cabeça à planta dos pés. Aí, e ele foi obrigado a viver, ficar isolado, né? Houve zombaria, e Jó deixou de ser aquela pessoa honrada para ser desonrado. Mas ele suportou tudinho ali, né? Ele achava que se Deus deixasse ele morrer assim, Deus estava sabendo o que fazia. O pensamento de Jó é esse. Deus sabe o que faz, então deixa com ele. Isso aí é que é fé, né? Ele não está lá nos heróis da fé de Hebreus 11, não está. Mas ele é um homem de fé, né? Então, segundo aqui, ele... dor e sofrimento. E, segundo, acusar. O diabo, além de tentar, ele inflige sofrimento e também é o acusador, né? A Bíblia lá diz em Apocalipse que ele é o acusador dos irmãos. Inclusive a gente deve tomar até cuidado, né? Que muitas vezes a gente pode estar usando a mesma estratégia do diabo, acusando nossos irmãos. Nós devemos ter muito cuidado no que fala, né? Porque de repente a gente está fazendo o papel do diabo, servindo de acusador. Nós devemos tomar muito cuidado nessa parte, né? Porque o diabo, ele é o acusador dos irmãos. Ele acusou Jó de ser crente por interesse. Ele falou mesmo para Deus, ó, Jó é crente por causa do interesse, tu dá tudo a ele, né? Quem não é crente assim? Só faltou dizer isso. Tu dá tudo a ele, assim qualquer um é crente. Só faltou dizer que
assim até ele era crente também, né? Porque ele estava acusando Jó de barganhar, né? Então, acusando a Deus também, né? Já que Deus assim, comprava a adoração dele, era isso que ele quis dizer. Deus compra a adoração de Jó. Jó adora ele e ele dá tudo para Jó, né? Aí Deus mostrou para o diabo que Jó não era interesseiro. Deus era amado por Jó. Jó não amava as bênçãos, Jó amava o dono da bênção. Existem pessoas assim? Lógico que existe. Existem pessoas que ele está com Deus enquanto Deus dá bênção a ele. Deus não deu mais bênção, ele sai fora. Por quê? Porque ele não amava a Deus, ele amava as bênçãos, né? Mas Jó mostrou para o diabo e para todo mundo, quem quisesse, Jó mostrou que não era um crente interesseiro. Ele amava, era o dono da bênção, certo? O diabo é o acusador dos irmãos, certo? E ele gosta de caluniar, é uma das profissões mais usadas por ele. Ele é um caluniador de primeira. Bem, outra coisa que o diabo faz, bem, primeiramente ele inflige muita dor e sofrimento nas pessoas, é o prazer dele. Segundo, ele é acusador. Terceiro, ele é o tentador. Quando ele se aproximou de Jesus, lá no deserto, quando Jesus estava jejuando já 40 dias e 40 noites, a Bíblia diz que o tentador se aproximou. Então o diabo é um tentador, certo? Ele tenta a pessoa para o mal. Ele faz parte da sua natureza, certo? Ele cita as pessoas um contra o outro, certo? Ele tenta as pessoas a fazer coisa errada, eles jogam um contra o outro, né? O próprio Sabeus, aqueles nômades, né, que invadiram Jó e tomaram lá a sua riqueza, eles foram incitados pelo diabo. Então o diabo, ele cria guerra, ele cria confusão, ele cria contenda, entendeu? Ele faz isso no coração das pessoas. Qualquer pessoa que dá lugar ao diabo, ele pode se tornar um contendeiro, ele pode se tornar um acusador, e ele pode se tornar uma pessoa criadora de casos, de confusão, de problema. Quantos problemas existem aí de pessoas que deram lugar ao diabo e por uma inveja, por um ciúme, eles arrumam contenda, confusão, puxam o tapete do outro. Tudo isso aí, por trás está o diabo. Ah, mas o diabo que é culpado? Bem, ele só anda onde dá lugar, né? Então, por isso que a Bíblia fala lá em Efésios, não dê lugar ao diabo. É isso que a Bíblia fala, mas ele é o tentador, é o arrumador de confusão, faz parte da sua natureza tentar as pessoas. Agora, só que o crente tem um problema. A Bíblia diz que Deus é fiel e não deixará que nós venhamos a ser tentados além do que a gente pode suportar. Entendeu? O diabo tenta, mas Deus é fiel com a gente. Ele não deixa o diabo te tentar além das tuas forças, porque juntamente com a tentação ele te dá um escape. Isso é o que? Fidelidade de Deus. Entendeu? Ah, porque o diabo me tentou, o diabo te tentou. Mas Deus não deixou que fosse além do que você podia fazer. Ah, mas ele caiu, então a culpa é dele. Deu lugar ao diabo. Bem, número 3 aqui, nós vamos para o final. O livro de Jó, ele é o ocaso de Satanás. A palavra ocaso, no sentido figurado, significa fim, queda, ruína, né? Então aqui é o final de Satanás. Foi derrotado aqui. Porque o que ele queria mesmo ouvir de Jó era uma blasfêmia. A maior alegria do diabo, que ele estaria comemorando até hoje, era se Jó blasfemasse. Mas até hoje ele remove essa raiva, porque Jó não murmurou, Jó não blasfemou. Ele falou para Deus, tira o que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na sua face, né? Depois ele falou, pele por pele é o que o homem tem. Tira a saúde dele para ver se ele não blasfema. Tirou a saúde dele, ele não blasfemou. Jó não pecou com seus lábios. E até hoje o diabo tem raiva disso, né? Então, a vitória de Jó no final decreta a derrota de Satanás. Não dá para ter dois vitoriosos.
ou o diabo ou a pessoa. Aqui Jó foi vitorioso, né? Sofreu muito, mas depois Deus deu tudo em dobro a ele, certo? Então, aqui a derrota de Satanás foi decretada. Deus se mantém em silêncio, né? Você vê que até o capítulo 38, Deus, depois que falou ali, ele não fala mais nada. Ele fica em silêncio, né? Ele fica quase que em oculto. Mas Deus, no silêncio, ele fala muito. Entendeu? É um silêncio barulhento, que só quem entende é quem tem fé. Deus está no silêncio, mas ele está trabalhando, certo? Tem pessoa que fala muito e não faz nada. Deus é diferente. Deus fala pouco e faz tudo, entendeu? Mas tudo no tempo dele, certo? Então, a partir do capítulo 3, de Jó, o inimigo não aparece mais, certo? Não sendo mais mencionado. Porque o propósito do livro de Jó não é exaltar o diabo, certo? Não é isso. Então, Deus ali só mostra, através do Espírito Santo, o que é necessário para a gente saber do que o diabo é capaz de fazer e do que Deus também é capaz de proteger a gente. O limite das coisas, né? Aqui não é exaltar o inimigo de jeito nenhum. Por quê? Porque ele foi derrotado pela vida de Jó. Jó não pecou com seus lábios. Então, pondo em evidência também, né? A questão aqui não é exaltar o diabo, mas também não é subestimar o mal. Não vamos estufar o peito e dizer que eu piso na cabeça, que eu faço isso, que eu faço aquilo. Não, o apóstolo Paulo falou que Deus, em breve, esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Entendeu? Então esse negócio de eu piso, eu faço isso, e ficar contando vantagem aí, isso aí é da carne. Quem está no Espírito sabe que em breve Deus vai te usar para pisar Satanás. Em breve Deus esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. É Deus que vai fazer isso debaixo dos nossos pés. Não vamos, já vi muitas pessoas estufar o peito, diz que vai bater no diabo, vai enfrentar ele, daqui a pouco está lá no mundo. Por quê? Porque está na sua própria força. Ele se esquece que o maior que está em nós, mas aí tem que ser humildemente dependente de Deus para vencer o inimigo. Não estufa o peito e vai vencer ele na carne, não, porque a carne não serve para nada. Entendeu? Então, o livro de Jó mostra que o diabo não conseguiu o seu intento principal. Qual era o intento principal do diabo? Era tirar tudo que Jó tinha? Não, no final não era nem isso. O que ele queria era ver Jó blasfemando, porque Deus deu um belo testemunho dele. Não há ninguém na terra como Jó. Olha que testemunho, né? Então, finalmente aqui, né, Jó e o testemunho de Deus. Apesar, né, do início dramático do livro de Jó, o seu final foi maravilhoso. Por quê? Porque Jó, na verdade, foi submetido a uma prova de fogo. Alguém fala, mas eu não aguentava a prova de Jó. Lógico, quem aguenta a prova de Jó é Jó. Quem aguenta a tua prova é você. A prova tem a nossa cara. A prova de Jó não é para nós. Cada um tem a sua prova. Tem coisa que para mim é pesadíssima, para você não. Então, a prova é do nosso tamanho. E Deus sabe o que faz. Ele não vai deixar você ser tentado acima do que você possa suportar. Porque juntamente com a aprovação, ele vai te dar o escape. Porque fiel é Deus. Fica tranquilo. Deus nunca vai te dar uma prova que você não consiga suportar ela. Tá entendendo? Quando a gente cai, é fraqueza nossa. Não é porque Deus permitiu além, não. Bem, então, Jó passou uma prova de fogo, que eu não quero para ninguém, certo? Sofreu muito. Ele sofreu moralmente, foi desprezado, emocionalmente, entendeu? Fisicamente nem se fala, espiritualmente, financeiramente, ele perdeu tudo, materialmente, mas saiu vitorioso, certo? Deus esteve presente e nunca abandonou Jó. E na hora certa se manifestou. A partir do capítulo 38, Deus começou a se manifestar na vida de Jó, certo? Embora, como se a graça estivesse oculta, né? Mas ela estava oculta, mas estava presente.
É como se ela estivesse invisível. Não estava vendo, mas ela estava presente. Entendeu? É isso que é importante. Mas ela se manifestou. Assim como ela se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ela se manifestou trazendo paz e livramento para Jó. A graça de Deus estava ali presente, né? E Jó tendo o respaldo de Deus e o respeito em respeito ao seu comportamento. Então, Jó perdeu, mas ganhou em dobro tudo que ele perdeu. Então, meus queridos, precisamos entender isso. O livro de Jó, mesmo poeticamente, certo? Apresenta Satanás de forma real a partir da revelação divina na história bíblica. Dessa forma, Satanás é um ser dotado de personalidade. Estou fazendo a conclusão aqui. Ele possui grande conhecimento, age com perspicácia, não deve, portanto, ser ignorado. Paulo disse, não ignoramos ignoramos os seus ardis. Todavia, mesmo o livro tendo deixado esse fato em oculto, Jó sempre esteve debaixo da soberana mão de Deus. O maligno não tocou como quis, mas apenas da forma que Deus permitiu. Então, o diabo só foi até aonde Deus permitiu. E Jó disse, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Não pecou Jó com seus lábios. Amém. Era tudo que o diabo queria, era uma blasfêmia. E foi tudo que ele não conseguiu, foi isso. Então, que Deus te abençoe. Encerramos aqui a nossa lição. E na próxima lição, de número 4, né, nós vamos estar aqui ministrando. A lição de número 4 é o drama de Jó. Tá bom? Então, que Deus te abençoe. Que você possa fazer um bom proveito dessa lição. E que Deus te abençoe, tá? Mas não se esqueça de dar o seu like aí, de se inscrever, de compartilhar, deixar a sua opinião aí. Nos ajuda aí a continuar ministrando a palavra de Deus, tá bom? Um abração e até a próxima.